Estamos aqui abrindo já a nossa Bíblia. Você também pode ir abrindo a sua Bíblia aí, tá? Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, o profeta Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 18 hoje. Então, ontem você acompanhou conosco o capítulo 17, né? Que falava onde Davi, né? Estava lá levando uma missão que o seu pai deu para ele levar uns queijinhos, uns pãezinhos ali para os seus irmãos e dar uma olhada como é que estavam os seus irmãos que estavam na frente de batalha, né? Quando Israel estava sendo desafiado ali pelos filisteus. E de repente ele chega bem no momento onde, né, a Bíblia fala assim que usualmente, né, ou diariamente, de uma forma habitual, então Golias ia e desafiava, né, o exército de Israel para um combate, né, para uma luta. E você sabe, né, o desfecho da história, né? Davi então fala, mas quem que é esse camarada aí para estar falando desse jeito, né? Com o povo de Deus desse jeito? Quem que é esse cara aí para estar desafiando o exército, né, do Deus vivo, né? Porque Deus sempre foi, né, o Senhor dos exércitos, né, de Israel. Então Israel nunca teve um exército, ele tinha um Deus que era o Senhor dos exércitos, né? Então, e você sabe que Deus então usa ali a vida de Davi, né? Um pequeno homem, mas de um coração valente, né? Um verdadeiro coração valente e cheio do Espírito Santo, né? No seu encargo pastoral, porque ele vai como um pastor, ele vai com uma vara na mão e com uma funda, que era, né, demonstrava ali o encargo pastoral dele. Ele vai para a guerra, então ele não vai como ali, ele até tentam colocar sobre ele uma veste de soldado, né? Uma armadura, uma espada, mas sequer ele consegue levantar direito aquela, andar, se movimentar com aquela armadura. Ele pede para tirar e fala, não, né, eu nasci pastor, né, eu tenho que combater, ainda que numa guerra, como pastor. Então ele vai como pastor, né? Então sabe de uma coisa, você não precisa se tornar outra pessoa para vencer as suas guerras, viu? Você pode vencer as suas guerras da mesma maneira que você foi chamado, com o seu encargo, basta que você esteja com Deus na sua vida, tá bom? Então, e hoje nós vamos ver aqui o capítulo 18, tá? Onde por causa dessa vitória tremenda, né, que Deus obteve nessa batalha através da vida de Davi, então agora vem uma inveja terrível de Saul, mas também, né, a gente vai iniciar vendo um laço de amizade também maravilhoso que se iniciou, né, entre o filho de Saul e Davi. Vamos lá, então, nos acompanhando. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, gente, a gente vê aqui, né, essa introdução, esse início do capítulo 18. Tá? Primeiro a gente vê ali a amizade, né, se formando, né, de Jonatas, filho de Saul, do rei Saul, com Davi. As versões mais antigas, né, quem aí tem uma versão um pouquinho mais contemporânea, antiga, você vai ver que eles usam a expressão Jonatas amou ou amava Davi, né? Mas a NVI ela traduz de uma maneira muito adequada, né? Essa expressão, realmente, essa ideia de tornou-se realmente um grande amigo, ou o melhor amigo. A ideia é essa mesmo, que ele se tornou um melhor amigo, né? Que futuramente
você vai ver que, na verdade, Jonatas... Jonas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Exato. Eles tinham afinidades na sua maneira de pensar, agir, né? Eles eram parecidos, né? Nos seus valores, tá? Coisas que Saul tinha os seus valores muito comprometidos, né? Seus princípios e valores muito comprometidos. Ok? Daí nós vemos um pouquinho mais à frente, agora que ainda em fase de comemoração dessa vitória toda, tá? Nós vemos então agora Saul então tendo ciúmes do que? Da comemoração daquelas mulheres, porque aquelas mulheres elas começam a cantar e nesse cântico que elas entoam, então elas celebram Saul, sim, mas também celebram Davi, né? E passa daí a declarar, né, que Saul matou, né, milhares, porém Davi seus 10 milhares. Isso, né, dezenas de milhares. E isso faz com que então Saul olhe para Davi, é exatamente o versos 9, com inveja. Então observe que fala assim: daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. E por que eu parei aqui e pontuei isso aqui? Porque, queridos, a inveja é um sentimento maligno, uma semente de malignidade que nós devemos excluir, extirpar e desarraigar da nossa vida, do nosso coração, à medida que você percebe. E detalhe, gente, a inveja, esse sentimento não escolhe raça, cor, classe social. Você pode sentir inveja. Pode ser tomado a qualquer momento. A pessoa fez um arroz melhor que o seu, você pode sentir inveja. Agora, a gente precisa saber diagnosticar e logo renunciar, expulsar, tirar ela da tua vida, porque senão ela vai fazer algo terrível com você. E é isso que eu quero chamar a tua atenção, que essa inveja faz na vida de Saul, tá? Porque na vida de Davi, essa inveja faz com que Davi, tá, seja quase morto. Porém, uma vez que não morto, tá, ele é o quê? Então, meu sogro tinha uma expressão que ele dizia assim: aquilo que não mata te promove, né? Aquela coisa assim. Então, essa inveja fez com que Saul tentasse matar Davi. Mas como ele não conseguia, porque Deus sempre dava habilidade para escapar, então isso só vai promovendo Davi. Agora, Saul cada vez mais vai ficando, né, assim, desacreditado e distante de Deus, tá? Então, extirpa toda a inveja da tua vida. Todos nós podemos ter inveja, sentir inveja e ter pessoas que sentem inveja de nós. Mas, identificando a inveja no teu coração, já repreende, já rejeita, já expulsa, tá bom? Vamos lá então, versos 10. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão, e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai Israel para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar-se o meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Gente, então aqui você vê que tem uma aparência de algo bom, né? Dá a impressão que Saul queria que Davi se tornasse genro dele.
Na verdade, Saul queria matar Davi. Né? O plano que Saul tinha para matar Davi era tornar ele genro, tá? Para que enviasse ele até os filisteus e os filisteus o matassem. E logo fizesse a sua filha viúva. Né? Era o plano dele, maravilhoso. Né? O que ele não imaginava era que Davi era um rapaz simples, que tinha a cabeça no lugar e tinha uma consciência. Ele falou, não, né? Eu não, como é que eu vou me tornar genro do rei? Né? Ele fala assim, eu venho de família pobre, eu sou, né, a minha família, o meu clã, né, é um clã que eu não tenho, né, um sobrenome, né, para ser parente do rei. Observe que lá atrás, se você lembrar do capítulo anterior, quando o rei fala, né, quando o rei está oferecendo algo para quem lutasse com Golias, ele já ofereceu isenção de impostos e já ofereceu a sua filha. E ali a gente não vê Davi cobrando essas coisas, né? Eu quero casar com a sua filha, nada disso. Você vê aqui o contrário, né? Davi ali servindo ele, tá? E não ele que queria que Davi casasse com a sua filha mais velha. Enfim, não casando com a sua filha mais velha, ela acaba casando com outro. Daí a filha mais nova, a Mical, que gostava de Davi, que era apaixonada por Davi, a Bíblia fala que ela já amava Davi. Então aqui, percebendo isso, Saul fala assim, vou tentar de novo a mesma estratégia. Então agora ele de novo, ele fala assim, Davi, eu não quero que você rejeite duas vezes. Ele manda os conselheiros dele falar isso para Davi. Eu não acredito que você vai rejeitar pela segunda vez, né, agora a oferta do rei, que você case com uma filha dele, que você seja parente do rei. Aí quando ele fala isso, mas eu sou pobre, venho de família pobre, enfim. Tá? E agora, irmãos, que vai vir um negócio interessante, porque assim, ele está dizendo assim, quando ele fala pobre, ele está dizendo, eu não tenho como pagar o dote. Porque naquela época tinha que pagar o dote, tinha que pagar alguma coisa. Não é assim, só vou casar com a mulher e pronto. Ele está dizendo, eu não tenho como pagar para casar. Não é que eu não queira casar, eu não tenho. Então agora, o Saul vai dar uma oportunidade dele pagar o dote, mas na verdade não é uma oportunidade de pagar, é uma oportunidade de morrer. Você vai ver que a oferta que Saul vai fazer para ele aqui, na verdade é jogar ele numa cova, né? Só que Deus era com ele, né? Como diz o versículo 14, ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Tá? Essa é a grande diferença, tá? De quando você caminha com Deus, né? Você tem êxito porque Deus está com você. Então, perceba só a proposta que Davi vai fazer agora, então. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissesse a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Está bem claro, né? O plano era que ele fosse morto. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Não foi 100, foi 200. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Ele pediu 100. Davi trouxe 200. Quando Saul viu claramente... Se ele já tinha inveja, calcule agora, né, irmão? Para pensar. Né? Se ele já tinha inveja do homem, imagina a intenção agora. era que ele não voltasse, né? Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Agora, para pensar, de repente o Saul vê o filho dele, o Jonatas, né? Sendo o melhor amigo, né? A filha dele, a caçulinha, geralmente a caçula, né? Pegada ao pai, agora apaixonada pelo Davi. Ele tenta matar o miserável não morre, né? Pede 100, o homem traz 200, tá? O texto fala que agora, então, ele teme ainda mais, né? Mas assim, e continuou seu inimigo aí que não... Em vez de se unir, né? Mas você vê aqui que é uma coisa maligna, porque só pode, não faz sentido, né, gente? Você vê que em nenhum momento aqui você vê Davi tentando derrubar Saul. Não, você vê Davi tentando servir Saul, servir o rei, respeitando o rei. Mas o rei, por causa da inveja, observe, irmãos, que o cara é rei, o cara tá se rebaixando aqui embaixo, Davi está aqui embaixo. E Davi não está se exaltando aqui em cima porque está sendo melhor que o rei. Não, ele está se mantendo aqui embaixo, no lugar dele.
É isso que muitas pessoas estão fazendo. Tem muitas pessoas que têm uma posição elevada e desce aqui embaixo, se rebaixa por causa da inveja, né? Tendo inveja de quem não deixa ninguém ascender ou impede, né, que as pessoas ascendam-se. Entenda uma coisa, que tem pessoas que vão se ascender para levantar você. Imagina um Davi desse aqui, só ia exaltar, colocar Saul cada vez mais para cima, não ia superar Saul. Agora a inveja que Saul tinha, que tem a ver com os princípios, os valores dele, já tinha a ver com o coração maldoso dele, né? Vai fazer Saul cair lá na frente, você vai ver que Saul vai cair por causa dessas coisas. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Porque cada vez ele Quer dizer, o inimigo continuou vindo. E cada Deus vez ia dando mais habilidade. Davi tinha mais habilidade. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Você não deve esperar que o inimigo deixe de vir. E essa é uma coisa interessante para refletir. Porque às vezes a gente fica esperando que Deus... Que ele pare de vir. Que Deus vai impedir que os nossos inimigos venham. Não. O que Deus vai fazer vai continuar dando mais habilidade para nós, né, vencermos os nossos inimigos. Então, queridos, olha, muda a mentalidade de achar que a tua oração tem que ser em Deus, pare no inimigo. Não. Deixa o teu inimigo vir, queridos. Deixa os desafios, deixa os Golias virem, né? Fala assim, Senhor, continua ampliando as minhas habilidades. Porque para pensar, quanto mais inimigo vir, mais inimigo vai morrer. Porque Deus está te dando habilidade para você vencê-los. Então, se você for ver, não é muito inteligente por parte do inimigo vir contra alguém que está sendo abençoado por Deus e tendo habilidade para vencer esses inimigos. Qualquer inimigo vai parar de vir se vem para morrer, né? Agora não, você fica orando, ai Senhor, para os meus inimigos, impede os meus inimigos. Não, deixa vir. Fala, Senhor, me dá habilidade. Senhor, me concede habilidade, me concede destreza como de Davi. Senhor, né? Você vai ver se o inimigo vai querer vir contra você. Você está entendendo? Que essa manhã, essa palavra aí possa encher o teu coração de alegria. Isso. Por saber que você tem um Deus que caminha com você, que é um escolhido do Senhor, né? E que você não vive debaixo de um espírito de inveja. Não, você não tem inveja do teu inimigo. Não, você tem um Deus para te encher de habilidades e para vencer o seu inimigo. Tá? Então, e a partir de hoje já sabe, não ora mais porque, né, contra o teu inimigo. Não, né? Ora a teu favor. Senhor, me enche de habilidade. Né? E se o meu inimigo quiser vir, que venha. Venha. Porque se vier 100, vai morrer 200. Porque o Senhor é comigo. O Senhor é, né, minha torre forte. Amém? Que esta palavra fique para o teu coração. Uma palavra de fé, esperança e de vida. No nome de Jesus. Deus Amém, pastor? Você. Isso aí que...